Saúde da igreja com a paz do Senhor Jesus. Hoje é um dia de muito alegre, né? É o dia em que nós vamos fazer menção do Senhor, né? E quantos nós devemos ao Senhor, verdade? Abra sua Bíblia, lá no livro do Evangelho de João, capítulo 13. Domingo agora nós vamos iniciar um novo trimestre, né, da Escola Bíblica Dominical, a qual vamos falar das promessas, né, as promessas de Deus para nossas vidas. E ali vai ser ensinado muitas coisas que tem muito cristão que erra em relação às promessas. Então, a primeira aula vai falar sobre o conceito de promessa, os tipos de promessa e qual a finalidade da promessa. E a segunda lição vai falar sobre a promessa de Israel, porque existe promessa que é para Israel, não é para a igreja, e tem promessas que são para a igreja. E tem muito cristão que confunde as promessas de Israel para as promessas para a igreja. Então vai ser uma lição que vamos esclarecer muitas coisas a respeito das promessas, principalmente a promessa da salvação. Então, os irmãos acharam? João 13. A partir do versículo 1, onde tem o título assim, dos discípulos são lavados. Diz assim a palavra de Deus, João 13, versículo 1. Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poderes sobre tudo o que existe e o que viera de Deus, e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais-me lavar os pés? Respondeu Jesus: o que faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. O que Jesus lhe advertiu: se eu não te lavar os pés, tu não terás parte comigo. Errou Simão Pedro: Senhor, lava-me não somente os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E explicou-lhe Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos, pois Jesus sabia quem iria traí-lo e por isso disse: nem todos vós estáis limpos. Amém? Sempre glorificando ao Senhor. Aleluia, o pastor já orou. Aleluia.
que ele cresça e nós diminuamos. Né? Aleluia! A palavra de Deus nessa noite fala a respeito no momento sagrado ali que Jesus estava participando com seus discípulos da primeira ceia, né? Ensinando a eles, falando com eles, testemunhando a eles e principalmente dando as últimas instruções. Porque como nós lemos aqui, o Senhor, ele já sabia que o teu tempo, o tempo de Deus já tinha se cumprido. E ele estava ali, né, preparando seus discípulos para que houvesse um momento em que Jesus não estaria mais em corpo com eles, mas o Espírito Santo iria ser dado para todos aqueles que creram na promessa do Senhor. Eu creio aqui, cada um de nós estamos aqui porque cremos nessa promessa. Porque, como diz a palavra, nós nos encontrávamos perdidos, desenganados, mas através da palavra de Deus, aleluia, nós fomos achados por Deus, colocados numa direção certa, cumprindo a sua palavra, e hoje estamos aqui para trazer à memória o que Jesus fez por mim e por você. E ali a palavra diz que numa quinta-feira, a qual o Senhor tinha preparado, né, para estar ali com os discípulos, ensinando e participando da última ceia, da primeira e da última ceia específica para a igreja que estava sendo formada, Jesus começa a dar uma certa instrução. E diz a palavra de Deus que o Senhor, ele se levanta da mesa, coloca uma toalha na sua cintura, pega água, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro indagou, sempre Pedro, né? Porque Pedro, ele era expansivo, ele era explosivo, ele era tudo de imediato. Então ele perguntou: Senhor, o que tu está fazendo, Senhor? Tu vai lavar os nossos pés? É isso mesmo, Senhor, que eu estou observando? O Senhor vira para ele e fala: aquilo que eu faço agora, tu não entende, mas você entenderá e compreenderá. Muitas vezes, quando a gente inicia no Evangelho, a gente até pensa que já sabe muita coisa, mas a palavra de Deus, ela vai sendo alimentada nas nossas vidas, e a compreensão, ela não vem sempre de imediato, não. Ela vem pela revelação de Deus, e essa revelação, ela vai sendo progressiva. Tem coisas que eu não entendia há uns tempos atrás, e hoje eu já compreendo melhor. Assim é você também, na sua caminhada. Aquilo que você não compreendia no início, você hoje já compreende um pouco melhor. E Jesus estava querendo explicar-lhe algo para aqueles que iriam iniciar a sua igreja. Como nós temos nos portado diante da promessa, diante do compromisso que Deus tem colocado às nossas mãos?
Os discípulos estavam ali muitas vezes brigando, discutindo, para saber quem seria o maior, quem deles seria o melhor, incumbido, aleluia, nas suas tarefas. E Jesus nos dá o exemplo ali lavando o pé. Ele falando, olha, eu como mestre, e vocês me chamam de mestre porque mestre eu sou, faço essas coisas e te digo que vocês também, como sendo meus discípulos, também irão fazer um com o outro. Sabe o que Jesus estava querendo nos ensinar? Aquilo que Paulo ensina nas suas cartas, referente a dons do Espírito Santo na minha e na sua vida. Não é porque Deus nos dá um dom que possa ser considerado grande, que eu vou me considerar grande, porque o dom que eu recebi não é meu, mas é de Deus. Quando Deus chama cada um de nós, existem pessoas que se colocam acima de outras pessoas, porque recebeu e foi agraciado por um dom que pode chamar a atenção. E Jesus explica, e Paulo explica nas suas cartas, a igreja é um corpo, e esse corpo ele tem que ser bem ajustado. Esse corpo é formado pela cabeça, que é Jesus Cristo, e cada um de nós somos os membros do seu corpo. Foi falado aqui hoje, nessa noite, em outras palavras. Membros dos seus corpos. Porventura, um membro pode falar para outro que ele tem mais utilidade do que o outro? Minha mão pode falar para o meu pé que não precisa do pé, porque ele pode fazer a função do pé? A palavra diz que se faltar uma parte do tempo do membro adoecer, todo o corpo padece. Então Jesus estava ensinando aqui, é preciso uma cooperação de todos. Todos ali, né? Jesus estava falando, todos lavassem o pé um dos outros, e ninguém se considerasse maior ou melhor que o outro, mas que um trabalho junto, em comunhão, exalta o nome do Senhor. Jesus estava ensinando que a comunhão é o elo do sucesso para o corpo de Cristo. Quando eu me coloco no seu lugar e você se coloca no meu lugar, e juntos, trabalhando, tem um louvor assim, trabalhando lado a lado em Cristo Jesus, nós vamos vencer. Mas a explicação que Jesus queria dar para cada um daqueles seus discípulos não ficou só nisso. Jesus queria falar de comunhão, mas Pedro, aleluia, na sua atitude, acabou trazendo outra questão explicada por Deus. Oh, glória! Diz aqui ele: se eu não lavar os teus pés, tu
não terá parte comigo. Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpo, mas nem todos. Ele estava falando, irmão, de uma limpeza. A limpeza do pé era uma tradição, porque nós sabemos que ali era um lugar deserto, muita areia, os discípulos andavam com sandálias, e quando eles entravam numa casa era necessário lavar os pés. Eu não vou ficar falando sobre essas tradições, porque o tempo é curto, e hoje é noite de Santa Ceia. Mas, irmão, ele estava falando de uma lavagem. E a palavra de Deus diz que nós, em João 15:3, diz que nós já somos limpos pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos lava. E Jesus estava falando assim: vocês já estão limpos porque têm ouvido a minha palavra. Não necessita lavar tudo, mas só os pés. E eu fiquei indagando: Senhor, por que só lavar os pés? E o Senhor me trouxe uma revelação. O lavar os pés significa a nossa caminhada na santificação. A lavagem diária, aquela lavagem que eu preciso todo dia. Eu já estou lavado pela palavra, mas todo dia eu tenho que me santificar pela palavra. Pedro ainda não estava convertido, porque mesmo João relata na palavra em que Jesus fala para ele: Pedro, quando converteres, confirma aos teus irmãos. Ele já tinha a palavra dentro dele, mas ainda faltava muita coisa. E nós aqui estamos caminhando, lavando, aleluia, a palavra diariamente. O que fala em Efésios 4:22? Despojando de toda imundície e se revestindo uma vestimenta nova dada por Deus. Todo dia nós temos que nos lavar, arrancando os pecados, arrancando as sujeiras que existem em nós, como foi falado aqui. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Enquanto nós estamos nesse mundo, estamos sujeitos ao pecado, mas a palavra diz que nós não temos que ficar no pecado, temos que arrancar o pecado de nós e nos revestindo da couraça da justiça e da palavra de Deus. Então, aleluia, que nessa noite eu e você possamos nos revestir da palavra de Deus, não somente nessa noite, mas durante a nossa caminhada, porque a lavagem, aleluia, que nós necessitamos nos lavar é diária. Não é porque uma vez salvo para sempre, mas uma vez salvo, permanecendo na palavra para ser salvo. Então, que nós possamos nessa noite celebrar com alegria aquilo que o Senhor deixou para nós. Ele nos limpou, nos lavou, arrancou os vergões que existiam em nós, nos deu uma nova vestimenta, nos deu uma nova criatura, e nós hoje somos filhos do Deus vivo.
que você possa glorificar a Deus nessa noite, sabendo que o Senhor, aleluia, assiste a mim e assiste a você, assiste a todos nós, todos os dias da nossa vida. Como diz a palavra, eu posso dormir, mas o nosso Deus, Ele não dorme. Ele age na minha, age na sua vida, age na vida de todos aqueles que buscam a sua promessa. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Deus.